Amigos e amigas, eu sou Bruno Macedo, este é o Urso de Prata, o seu programa dos dias úteis para comentar sobre o mercado financeiro. Um pouco triste hoje porque não pude ver aí o touro de ouro do Pablo Spar, está de férias, mas que ele aproveite bem as suas férias. Eu gostaria que um dia ele soubesse que ele é uma grande fonte de inspiração, principalmente para este programa, tá bom? Então, amigos, vamos lá comentar sem mais delongas. Na semana passada, né, a semana que se encerrou, última do mês, tivemos muitas notícias aí que trouxeram volatilidade ao mercado, mas o mercado é naturalmente volátil no curto prazo, embora já tenha comentado aqui algumas vezes. A gente comenta as notícias, mas tenta fazer pouco ou nenhum juízo de valor, porque o próprio Taleb afirma que isso em curto prazo temos muito mais ruído do que valor. Inclusive eu estava lendo os livros do Karl Popper, né, da metodologia da pesquisa científica, e ajuda bastante a gente ter essa noção de como, e também o do Daniel Kahneman, de como a gente tem a tendência de ser iludido pela nossa própria mente, né, pelas nossas próprias percepções. Então, leitura, reflexão e também evitar seguir notícias de curto prazo. Mesmo assim, a gente comenta algumas coisas que são consideradas importantes. Enfim, na semana que se encerrou, tivemos os balanços das principais empresas dos Estados Unidos, as de tecnologia, foram muito bons. Teve até o desdobramento anunciado da Apple, 1/4, né? E isso com certeza teria sido visto como algo positivo, né, por mim, ou pelo menos para os investidores que viram lucro, mas o mercado tem dessas, né? Como no dia seguinte ao balanço, que foi uma sexta-feira, as bolsas caíram, e caíram feio, inclusive. Muita gente falou, foi bom, mas já não se esperava subir tanto assim, veja bem, e começa as explicações. Os famosos explicadores do passado, né? A gente critica isso sempre porque é o seguinte: eu, quando sou analista, vamos supor assim, entre aspas, eu posso pegar a notícia do passado e dar a explicação que eu quiser, né? É só moldar a explicação ao que aconteceu e fica muito conveniente. Dei o exemplo da Vale, que teve um lucro bilionário em dólares, não foi suficiente, e da Petrobras, que teve um prejuízo bilionário em reais, mas um prejuízo bilionário, mas foi menos do que se esperava, né? Realmente comparado com o primeiro trimestre. Então é muito fácil você dar a explicação depois do que o evento aconteceu, né? Difícil você fazer algo prospectivo. Na verdade, eu diria impossível, porque ninguém tem como prever o futuro. Então, cuidado ao seguir análises, cuidado ao fundamentar suas decisões baseadas em coisas retrospectivas, né? Inclusive, se a gente for fazer uma análise mais profunda, é impossível a gente conhecer uma boa empresa, todos os seus meandros ao longo do tempo, né? Eu sempre comento isso aqui, mas fazer apostas de longo prazo também é algo muito arriscado e as pessoas não percebem. Afinal de contas, você está comprometendo que você acredita que aquela empresa é boa e vai permanecer boa no tempo. Obviamente, efeito Lindsay, né? Empresas que se provaram no tempo, empresas que têm balanços consistentes, que têm lucros, são marcas conhecidas, né? Uma Coca-Cola, um McDonald's da vida, eles tendem a permanecer assim por mais tempo. Isso não é garantia, isso é uma boa probabilidade, por isso o seguro de carteira que sempre comentamos, né? E por muitos desprezados, né? Mas enfim, no curto prazo então, pior ainda você fazer qualquer tipo de prospecção. Enfim, a sexta-feira encerrou com um prognóstico meio ruim da economia, perdendo as mínimas. Depois de batermos as resistências, tudo levava a crer que tínhamos uma tendência de baixa, né? Uma tendência de alta perdida, ou tendência de alta iniciada, enfim. Padrão gráfico, eu sei só o beabá mesmo. E aí já começou uma onda de pessimismo no mercado, as pessoas meio que tristes, né? Teve lá a negociação do código da Vasta, né? O VSTA, que, se não me engano, na sexta-feira foi só para os institucionais. Eu tentei botar ordens no book só para ver, eu não tinha intenção de comprar, mas deu uma mensagem de erro. Aparentemente hoje, segunda, ele vai ser de fato negociado. Ele chegou a bater $23, e quando a última vez que eu olhei estava 18, que ele tinha sido feito o IPO lá em 19, eu acho que foi o preço. Realmente eu conversei com os colegas, eu não sei muito bem como funciona isso, mas me parece meio absurdo,
se eu estiver falando groselha, por favor me corrijam, Vasta está $19 e o ADR da Vale, por exemplo, está $11, né? Eu não sei se tem alguma diferença de valuation, por isso que eu já estou dando essa mensagem. Quem souber e puder fazer uma correção gentil, educada aí, eu vou aceitar numa boa. Mas me pareceu meio bizarro o Vasta tá valendo mais do que Vale, se é que é assim a correlação. Enfim, mas tinha muita gente sofrendo, né, ao ver uma queda de 1% no código da Vasta. E aí, em alguns grupos, que eu participo de vários grupos, alguns colegas comentaram que tinha pessoas lá que estavam alavancadas, né? E a alavancagem é uma coisa muito séria, né? É você usar mais dinheiro do que você possui para você investir, né? Você usa a margem lá da sua corretora, enfim, e se você tinha 1.000 para investir, a corretora te empresta 10.000. Né? Se você subir, você vai ganhar 10 vezes mais do que ganharia com 1.000. Mas se cair, você perde 10 vezes mais também. Então, uma queda pequena pode fazer você ter um prejuízo muito grande. Aí eu comentei, amigo, mas quem está alavancado, de fato não leu ou acredita no Taleb, enfim. Mas a verdade é que se der certo agora, uma hora vai dar errado e a pessoa vai beijar a ruína. Porque esse é o tipo de estratégia côncava, né? Ou estratégia que beira a ruína. Porque pode dar certo por um bom tempo, mas uma única vez que der errado, mas errado feio, a pessoa é tirada do jogo, ela pode começar a dever mais do que ela possui, né? Tipo, dever milhões, enfim, vender opções a descoberto, né? A gente comentou isso brevemente no vídeo de sexta-feira. Cuidado com esse tipo de estratégia que te remunera aos poucos, mas te expõe a riscos como esse. Então, mas aí eu nunca iria conseguir ganhar grande dinheiro só com o que eu tenho, porque eu vejo os caras lá que são flip-flops e caramba. Eu não tenho nada contra você fazer qualquer tipo de estratégia, entendeu? Porém, esses camaradas aí, eu vou dar um exemplo nominal, porque é uma figura pública, Ricardo Brasil, que é conhecido por fazer flip aí em IPOs. Primeiro, ele tem tese sobre o assunto, ele estudou muito sobre o assunto, ele mesmo fala que não é 100% garantido de ganhar nada, ele tem todos os meandros, formas operacionais de entrar e sair de operações como essa. Então, se você quer fazer algo como ele, e isso é muito arriscado, você tem que ter conhecimento, preparo psicológico e físico e o operacional. Não adianta você querer fazer, por exemplo, com uma corretora limitada como a Clear, sem conhecimento nenhum, e só porque ele falou, e ainda mais se alavancar, né? Esse é o segredo para a ruína. Estou dizendo, por isso que eu falo. 90% das pessoas que fazem tal estratégia se dão mal. Sim, porque esses 90% pode pegar aí que boa parte dele não se preparou para fazer isso e não estudou. Né? E mesmo os que se preparam, eles nunca alegam que vão ganhar sempre e vão ganhar de todas as vezes. Eles sempre falam que tem uma margem de ganhos e perdas e que geralmente o que importa é que eles ganham mais do que perdem e com mais frequência, né? E consequentemente também as perdas deles são limitadas e os ganhos são exponenciais. Isso é talebiano, né? Você está exposto a ganhos, retornos explosivos e perdas pequenas e limitadas. Quem opera desse jeito tem tudo a ter uma grande explosão na carteira positiva, né? Só ver Taleb, as operações deles são assim. Por isso que eu digo, nem todo mundo é obrigado a seguir o longo prazo, mas esse curto prazo que as pessoas defendem demanda estudo, demanda reflexão, demanda abdicação pessoal, demanda esforço intelectual, que é o que muitos não estão acostumados. A maioria quer seguir calls Mega Blaster de pessoas. E aí o call não vem, ou o call vem e dá certo, vamos seguindo. Até a hora que vem o call errado e as pessoas também se ferram. Então, né? Fala-se muito de fulano ou beltrano. Não me interessa. Interessa se você estudou, entendeu e está conseguindo compreender e aplicar isso na sua vida, sem depender aí do racional de outras pessoas. Tá bom? Então, muito cuidado ao seguir orientações de outras pessoas. Estude, prepare-se, tá? E se você acha que isso não dá certo, simplesmente não faça. Não perca seu tempo criticando. Opção é cemitério de malandro. Você não sabe o que você está fazendo, provavelmente. Então, você realmente está fazendo uma operação de cemitério de malandro. Existem formas seguras, ou melhor, menos arriscadas ou com risco limitado de operar opções.
Tá? Existem formas de você melhorar o seu patrimônio, existem formas de você proteger a sua carteira e existem formas de especular de forma louca também, fazendo besteira, também com ações, com opções, com qualquer ativo. Tá? Se existe na bolsa é porque tem uma finalidade. As opções são contratos de direitos e obrigações. Né? Primeiramente, elas servem justamente para isso, gerar um direito para uma parte e uma obrigação para o outro. Né? Preços de entrada, preços de saída, proteção, é essa a finalidade básica. Dá para se operar de várias formas? Dá. Até seguramente, fazendo algum tipo de aposta também dá. E dá para fazer coisas loucas como muitos fazem. Então, né, não vamos generalizar o ativo só porque temos muitos aí que fazem bobagem. Tem que se levar isso em consideração. Enfim, a bolsa então no final do dia de ontem começaram a surgir algumas notícias meio bizarras aí, né? Enfim, primeiro tivemos, eu acho que na sexta-feira, o presidente Trump comentando lá que ele acha que eleições por correio são algo arriscado, que pode ter fraude. Aí os democratas já falaram que ele está tentando desviar o foco, óbvio que ele está tentando desviar o foco, né? Aí também tivemos uma notícia do TikTok. TikTok é um aplicativo chinês e a Microsoft, por pressão talvez do governo, estaria inclinada a comprar as operações do TikTok nos Estados Unidos, no Canadá e na Nova Zelândia, se não me engano, tá bom? Mas aí os chineses não estavam muito felizes com nessa notícia, que seria algo basicamente geopolítico, né? E quando a gente fala que a política às vezes atrapalha os negócios, é isso, né? Não se sabe se a Microsoft realmente estava tão interessada em comprar o TikTok assim, pelo menos nada tinha surgido antes. Aí surgiu-se que foi por pressão política. Se foi ou não, né? Seria uma grande aquisição para a Microsoft, que nessa parte está um pouco atrás ali das outras FANGs, né? Do Facebook, da Amazon, enfim, né? Poderia colocar o Microsoft aí. Eu não conheço o TikTok, eu conheço só de nome, mas eu sei que é um aplicativo de vídeos, né? Imagino que seja parecido com o Instagram, mas é um aplicativo com muitos usuários ao longo do mundo e essa notícia não foi vista tão bem assim por todo mundo, justamente porque seria algo mais com interferência geopolítica. Além disso tudo, tivemos aí notícias do fim de semana sobre uma sinalização de que o Fed poderia aumentar os juros americanos, que surgiu naquele site daquelas pessoas que vocês já conhecem e gera aquele alvoroço nas pessoas e todo mundo corta os pulsos e arranca os cabelos, mas praticamente eu não vi nada em nenhum lugar sério sobre isso, e ainda que visse, isso é normal, tá? Essas notícias são normais, inclusive uma hora os juros vão subir. Então, para você, amigo, que não sabia, eu vou te falar, tá? Volatilidade é algo normal do mercado. As pessoas só acham que ela não existe, na maior parte do tempo ela não é tão grande como está agora. E outra coisa, tá? Os juros não vão ficar zero para sempre. Se você achou que eles iam ficar zero para sempre, que esse é o novo normal, porque estão falando aí para você que é o novo normal, que é isso aí que funciona, o mercado é feito de momentos. E já tivemos momentos onde as pessoas estavam mais inclinadas ao risco e outros que estavam menos inclinadas ao risco. Quando uma sensação de medo tomar conta do mercado, mas um medo globalizado, é muito possível que nós tenhamos sim altas de juros, até por ser insustentável a situação como vive agora. Quando isso vai acontecer, não sei, pode durar bastante tempo ainda juros zeros, mas uma hora eles sobem, tá bom? Então, tanto lá fora quanto aqui, porque aqui também a inflação que não existe já senti no mercado esse fim de semana. Inclusive vi um vídeo muito bom do Urus, onde ele comenta que é o seguinte, eles fazem uma média ponderada lá da inflação e dá uma alta de 2%. Só que tem coisas que estão lá como viagens, que teve quase nenhuma inflação, mas quase ninguém está viajando no momento. Em compensação, transporte de curto prazo e de pequenos espaços e alimentação subiram 7, 8%. Tá? Então, isso você vê no mercado. Quem está fazendo compras no mercado já viu.
Então é um engano a gente pensar que a inflação não está acontecendo e os juros cada vez mais baixos só tendem a levar. Então, se o cara mascara os índices de inflação para dizer podemos abaixar os juros, uma hora vai ficar insustentável e vai precisar ser subido. Inclusive a maioria acha que já desceu de um patamar sustentável faz tempo. Mas vai fazer o quê? Enquanto eles quiserem reduzir, a análise de mercado é que os juros deveriam subir para compensar isso aí. Mas eles podem continuar nessa loucura. Inflação aí, a nota de R$ 200 não quer dizer nada. Pode não querer dizer nada, né? Mas a de 100 já não está comprando coisa alguma. Então, indícios estão aí. Beleza, galera? Então, vamos dar uma passadinha aqui no site Investing, encaminhando para os finalmente. Vamos lá. Site Investing, eu não vou ler aqui a matéria, porque eu já resumi, até para a gente não ficar muito prolixo, tá bom? A matéria do TikTok que eu comentei com vocês, quem tiver interesse pode dar uma olhada, tá bom? E agora, partindo para as criptos. Bitcoin, $11.203,60, uma queda de 0,46. Se não me engano, ele bateu R$61 mil esse fim de semana, agora ele está na casa dos 58.351,30. Todos sabem que ele é muito volátil, mas está subindo, tá? Está subindo, inegável. O Ethereum, que a gente chama de prata das criptomoedas, $385,50, 3,30 de alta, esse não parou de subir, tá bom? Teve uma breve correção ali, ó, mas já está na casa dos quase R$2.000, subiu uns R$500 aí só esse mês. Tá? O Ethereum é muito importante para protocolos aí de pagamentos, né? Muita gente diz que ele realmente tem uma finalidade muito importante, inclusive muitas outras criptomoedas são baseadas em Ethereum e dizem que ele tem alguns aspectos muito importantes para o futuro, e ele com o Bitcoin se complementam muito bem. Eu não manjo tanto assim de criptomoedas, mas esse fim de semana eu troquei uma ideia com alguns colegas. Se possível, eu vou ver se eu consigo trazer algum deles aqui para a gente comentar mais sobre isso aí, porque é um assunto que eu tenho interesse e realmente tem se mostrado com um futuro promissor. Sobre as bolsas de valores, tá bom? Apesar do desespero dos amiguinhos, olha agora, tudo em alta, baixa, mas alta, né? O SP500, o Nasdaq, né? O STEC 100, até o índice japonês 2,24, né? Lá embaixo 1,12, o DAX alemão, né? 2,2, e tivemos aqui uma queda do VIX, foi novamente aí para 26,62, só que ele realmente é a única prova de que vivemos um momento sui generis, porque cai o VIX, mas nunca cai aquela queda que você possa falar que maravilha, agora a gente vai ter um momento de estabilidade. Então, VIX nessa casa, preocupação mantida. Ouro, $1.973,70 onça Troy, 31 gramas, próximo da estabilidade, né, queda de 0,01, e prata voltou a subir 24,33, 0,50, né? Aparentemente atingiram outra resistência, né? O ouro na casa dos 2.000 e a prata na casa dos 25. Eles batem 25, sofrem uma correção. Normal, tá? Nenhum ativo sobe para sempre, nem cai para sempre. Então, cuidado ao você pensar nisso aí. Olha aqui a propaganda da Guinvest, todo mundo falando desse ativo, da Conga, né? Compre Conga para você entrar na vara, né? Enfim, muito cuidado aí aos amiguinhos. Notícias, aqui o canal do Telegram que eu tenho aqui está livre para quem quiser se inscrever, só apertar o link na descrição. Eu separei algumas notícias aqui que são bacanas. Uma delas foi sobre os dividendos da Engie. Engie anunciou dividendos, deixa eu ver se eu acho aqui. A gente comentou brevemente o balanço dela outro dia. Ela vai anunciar dividendos aí, ó, de 83 centavos por ação. A DataX é dia 7 de agosto, né? Tanto a DataX dia 10 de agosto. Então você tem que comprar até o dia 7, tá aqui embaixo, para ter direito a esse dividendo. Só lembrando, Engie é daquelas que demora pra caramba para pagar. Já recebi dividendos da Engie que eles anunciaram no ano e demoraram tipo um ano para pagar. De 2018 eu recebi só em 2019, então não tem data prevista para pagamento. Outra notícia interessante também, essa talvez não tanto,
é da Helbor, né? A Helbor HBOR3, ela anunciou um agrupamento na casa 5:1, se não me engano 13 de agosto, deixa eu ver se eu consigo botar aqui, não, tá muito ruim, mas enfim, 13 de agosto, estou conseguindo ler, eu falo aqui para os colegas, a ação HBOR3 vai ser agrupada 5:1, então se você tem 5 ações, você vai ficar, 5 ações você vai ficar com uma ação e o preço da ação vai ser multiplicado por 5. Eu comento isso que tem colegas que veem um agrupamento a primeira vez e acham que ficaram ricos, né? Só esquece de ver quantas ações eles têm lá na carteira, né? Que vê a ação multiplicada por 5, né? Só que a quantidade dividida por 5 fica com o mesmo patrimônio. IRB anunciou proventos, dividendos. É um juro sobre capital próprio de 3 centavos, se não me engano, por ação, que vai ser pago no dia 29/12, tá? E um dividendo de 10 centavos por ação, sem data prevista para pagamento, tá? Não sei se os colegas estão vendo, estão conseguindo ver aqui. Se não me engano, ó, as ações serão negociadas ex proventos de 17/8. Então, você tem até o dia 14/8 para comprar as ações e ter direito a estes proventos. Lembrando que tem também uma subscrição rolando da IRB aí, a IRBR1, para você adquirir o ativo a R$ 6,93. As datas de negociação estão em vídeos específicos. E esses proventos, enquanto não pagos, vão ser corrigidos segundo a Selic, né? Então, pode subir um pouco mais, né? Pelo jeito, esse valor de 13 centavos já é corrigido pela Selic, então não espere grandes variações além disso. Vamos voltar aqui à questão da Microsoft comprando a TikTok, que a gente comentou, e a Cosan, que anunciou o pedido de registro da IPO da Compass, Gás e Energia. Aí eu falei Compass, muita gente confundiu com Comgás. Comgás é outra empresa, já está listada, CGAS 3 e 5. Já tive esse ativo, fiz trade. Não conheço muito essa Compass, mas como é um ramo aí de energia, né, essencial, talvez eu dê uma olhada, uma estudada para a gente comentar sobre o eventual IPO dessa empresa. Só me parece que a maioria das empresas agora está se desmembrando e fazendo IPOs para captar dinheiro, né? Muitas empresas estão desfazendo parte do grupo para listar na bolsa para captar dinheiro. Não sei se isso é tão interessante assim, dado o momento, né? Mas essa empresa pode ser uma coisa interessante para se ter em carteira. Do mais, eu acho que é só. Enfim, amigos, caminhando para o finalmente do nosso programa de hoje, segunda-feira, dia 3/8/2020, muito desespero foi criado, mas por enquanto os mercados reagem de forma normal, de forma salutar, de forma saudável, enfim, né? Desespero não leva a lugar algum. Cuidado, operar notícias, ou porque você pode ser operado por elas, né? Parafraseando o colega lá, Pablo Splayer, que fez uma frase, né? Então fala assim: "Hey investor, wants a naba? Buy notícias", entendeu? Compre notícias, compre baseado em notícias, compre baseado em ruídos e você vai tomar uma naba deste tamanho. Você vai ser operado por notícias, porque se nem os institucionais, as pessoas que estão ligadas no ativo, conhecem os meandros de todas as empresas, quem me dirá eu e você, que somos meros comedores de arroz e feijão e que acompanhamos o mercado com notícias a posteriori. Repetimos, as pessoas falam das notícias depois que elas acontecem e dão explicações que parecem plausíveis. Não dariam essas explicações antes, muitos deles, né? Então, cuidado ao operar notícias. Do mais, criptomoedas continuam subindo, ouro e prata lateralizados, mas agora aparentemente em outro patamar, que demonstra ainda algum tipo de preocupação no mercado, VIX ainda elevado, mas bolsas em alta, talvez também lateralizado, né? Desce e sobe, quebrando de ladinho, como já comentamos em alguns vídeos. Era isso que eu tinha para dizer no vídeo de hoje. Agradeço a todos pela paciência, pela audiência. Se você for novo, deixe seu like, se inscreva, entre no grupo do Telegram, compartilhe esse vídeo com seus amigos, entendeu? Para a gente poder fazer essa comunidade crescer. E vai ossinho, galera! Bom dia a todos!